Hoje você vai aprender a personalizar o seu Cloud Code para ele seguir o seu fluxo de trabalho. Você vai criar uma skill que vai seguir o seu fluxo da maneira como você trabalha. Eu sou o Douglas, especialista em dados, e esse aqui é o Select Asterisco from Data and AI. Para quem viu aí o último vídeo, né, eu explorei um pouquinho uma ferramenta que a Databricks acabou de lançar, né, é super nova, saiu aí nos últimos 15 dias, que é o AI Dev Kit. O AI Dev Kit, o que é? Ele é um conjunto de skills escritas pelo time da Databricks, pelo time de solutions da Databricks. Lá no repositório tem todo mundo ali, a galera que participa, escrevendo essa biblioteca de skills, e a gente explorou ali um pouquinho, né, das skills do Declarative Pipelines, tá? Para quem não sabe o que é o Spark Declarative Pipelines, a gente tinha as DLTs, que eram as Delta Live Tables. No Spark 4.1, se eu não me engano, é no 4.1, a Databricks, ela abriu o código do DLT e incluiu no projeto do Spark, que é de open source, né? Então, a gente tem agora essa feature em código aberto, não mais proprietária dentro do Databricks, é o que funcionava antes, e agora a gente pode utilizar, né, tanto dentro quanto fora do Databricks. O que acontece? O DLT, ele é legado agora, né? O código que você usa, o decorator DLT, ele é legado, e agora, então, o código correto para te utilizar é o SDP, o Spark Declarative Pipelines. O que acontece? Ontem eu fiz um vídeo super rápido em que eu mostro como eu usei a skill da Databricks aqui, né? Como que eu evoquei ela dentro do Cloud Code, pedindo para ele analisar as minhas pipelines que eu já tinha criado para fazer a migração. Foi uma migração super simples, basicamente ele mudou o decorator só ali, né, para ficar no padrão novo, né? Então ele saiu do padrão legado. Mas ontem eu fiquei explorando a ferramenta, fazendo uma série de coisas, né? Ontem foi dia 21, hoje é 22 aqui também, fiquei quase o domingo inteiro pela manhã explorando a ferramenta e fazendo uma série de coisas. Só que qual que é o ponto que eu quero trazer aqui hoje? E assim, a ferramenta, ela funciona extremamente bem. Eu utilizei aqui principalmente a parte de Declarative Pipelines, a parte dos bundles aqui, certo? Asset bundles. Que mais? Jobs e performance. Cadê o skill de performance? Ele está por aqui em algum lugar. Tá? Então, foi basicamente esses que eu explorei. Então, o que eu fazia? Eu evocava a skill, pedia para o Cloud Code, usando a skill, ele analisar determinado job. Então, procurando por melhorias, procurando por falhas, procurando por otimizações. E o que eu notei do Cloud Code, que também é uma ferramenta super nova aí que eu estou utilizando, né? Tem pouco tempo aí que eu conheci, mas eu já venho utilizando de maneira bastante frequente aí. Eu notei que o Cloud Code, ele acaba que, vamos supor, eu estou aqui na minha main, tá? Deixa eu trocar de tela aqui para você, rapaziada. Acho que essa tela aqui fica melhor para vocês verem, né? Depois coloca aí nos comentários se essa maneira aí é melhor para vocês verem, beleza? Então, o que basicamente o Cloud Code eu notei que ele fazia? Eu vim aqui, vocês podem ver que eu estou na branch main aqui embaixo, né? E aí eu abri aqui o Cloud Code, eu evocava a skill, né? Então, deixa eu só fazer o ajuste e tirar essa barra aqui. Isso, pronto. Eu evocava a skill, né? Então, Spark Declarative Pipelines, né? Usando a skill, analise os meus pipelines e sugira melhorias. Beleza? Eu não vou rodar porque ele já vai seguir o que eu quero mostrar aqui para vocês, então não vai ser o problema que eu estava sofrendo ontem. O que ele fazia? Ele já analisava, ele carregava a skill, com a skill ele ia nos meus pipelines ali que eu tenho, e então ele já saía fazendo tudo. Só que eu estava na main, ele saía alterando arquivo na main, e a gente sabe que não é bem por aí que funciona, né? Então o ideal é que você tenha um fluxo de trabalho. Como que é esse fluxo de trabalho? Você vai clonar a branch, né? A main, você vai gerar uma feature branch, você precisa testar essa feature branch e só depois você vai mandar isso para main. Tem empresas em que você ainda vai, ambientes, né, corporativos, que você vai mandar para dev, para
para homologação, depois para main. Tem ambientes mais simples que você vai poder, né, você vai desenvolvendo a feature, vai mandar direto para main, fazer o merge direto na main, que é mais ou menos a maneira como eu trabalho hoje né, na empresa que eu trabalho. Então aqui eu segui meio que esse padrão, que é um padrão mais simples, né? Não tenho vários ambientes de teste, mas a gente sabe aí que tem empresas, né, que têm ambientes um pouco mais complexos, né, quando a gente fala em CI/CD. Então eu pensei, eu tô largando aqui o que eu quero que ele faça, né? Tô falando, Spark Declarative Pipelines, analise aqui e tal, e ele já saía fazendo tudo. Eu falei, bom, primeiro, eu não quero que ele saia fazendo tudo de cara, eu quero que a gente converse, né? Então o que é isso? Eu quero que a gente converse. Vou mostrar aqui o que eu fiz. Vou pegar aqui o meu cloud.md, tá? Para quem não sabe o que é o cloud.md, quando você carrega a primeira vez o cloud, você precisa rodar o comando /init. Esse comando /init, ele vai procurar por arquivos MD do Gemini MD, né, do Cursor, vai procurar arquivos de outras interfaces, de outras plataformas agênticas de código, para ver se você já usou alguma delas, ele vai trazer esses comandos. Vamos botar ele para rodar aqui, né? Então ele vai, a gente pode até ver aqui que eu habilitei o pensamento também, gasta um pouquinho mais de token, mas é interessante. Aqui ele já bate direto, ó, tá vendo que ele busca aqui, ó, eu posso ver que você já tem um Cloud MD, né, bem compreensivo aí, deixa eu analisar a codebase, e aí ele procura tudo que é com esse padrão MD, o cursor, GitHub, então ele vai procurando, né? Aí ele pegou aqui um arquivo de débito técnico que eu já criei, então, mas quando você faz isso a primeira vez, /init, ele vai procurar esses arquivos de outros, do Cursor, do GitHub, e ele vai gerar o Cloud MD, certo? Ele vai fazer essa geração do Cloud MD. O que eu fiz? Né? Eu já tinha isso aqui funcionando. Eu falei, bom, eu não quero que quando eu saia falando para ele fazer algo, ele já saia mudando o código de cara. Tipo, né? Analisa e procura melhorias no meu pipeline, usa a skill. Ele ia lá, analisava e já dropava aqui o notebook alterado, o meu código Python aqui alterado. Eu não quero que ele faça isso. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele primeiro analise e depois ele fala, olha, eu identifiquei isso, eu identifiquei aquilo, né? Então, como que eu resolvi isso, tá? Aí que tá o ponto, né? Acredito que existem várias maneiras de você solucionar o mesmo problema, né? Então, mas como que eu resolvi isso? Eu pedi para ele incluir na memória dele, no Cloud MD, uma instrução que o nosso diálogo seria o quê? O usuário apresenta o problema, o Cloud analisa, explica os trade-offs, apresenta opções quando aplicável, né? Então, se tiver o que fazer, ele vai falar, né? Identifica riscos ou dependências. Se eu der ok, ele segue o Dev Workflow. O Dev Workflow é uma skill que eu criei, né? Que ele segue exatamente o que eu quero que ele siga ali, porque além, então, quando eu pedi para ele fazer alguma coisa, ele já sair fazendo, sem a gente ter alguma conversa, sem a gente ter alguma interação, ele já saía, não criava a feature branch, já saía commitando na main, enfim, meio caótico, né? E se existe alguma maneira de controlar isso default aqui, que ele tenha funcionando aqui, eu não sei como que funciona, porque para mim ele estava com esse comportamento, então o que eu fiz? Muito simples. Eu botei esse cara aqui, né, esse diálogo inicial, né, no meu Cloud MD, então é o arquivo que ele se baseia quando ele sobe, né, ele lê esse arquivo primeiro para começar a trabalhar, e eu coloquei aqui que algumas orientações do meu fluxo de desenvolvimento. Então, depois do OK, seguir sempre esse fluxo. Faz um git checkout, -b feature para criar a branch nova, implementa as alterações, roda os testes unitários, roda o deploy, roda esse aqui faz o deploy só do código lá no meu bundles, esse aqui roda, né, efetivamente ele roda o meu job, e aí eu consigo ver se a alteração que foi aplicada quebrou alguma coisa nesse sentido. Depois, no final, faz o git commit mais o push, cria PR, faz o merge. E no final de tudo, opcionalmente, ele pode fazer também, né, mandar esse deploy para o meu ambiente
de prod, né? Tem algumas coisas para melhorar aqui, eu não coloquei ponto de revisão, ele tem uma própria skill aqui já de revisão de PR, né, que eu pretendo explorar, então eu não tenho nada ainda nesse sentido, mas eu já consegui criar um fluxo aqui que está me atendendo em 99,9% dos casos. E aí eu coloquei aqui informações, nunca fazer commit direto na main, todas as alterações passam por PR. Isso aqui, né, além da trava na main, né, que você já coloca lá para main não ser comitada, você já coloca uma aqui para que ele saiba, porque às vezes você começa a trabalhar na main ali e você vai comitar e você nem viu que você não trocou de branch. Já aconteceu comigo, acontece com todo mundo aí de sair trabalhando, né? Então ele recomenda aqui, ver skill /dev workflow para detalhes completos, tá? É nesse aqui que eu quero chegar agora. Aí de resto ele ensina como trabalhar aqui no repositório, tá? Como ele faz o V, o PyTest, né? Enfim, aí o Cloud MD, ele funciona, ele explica para o Cloud, né? Para o Cloud Code, como que ele deve trabalhar neste Codebase, beleza? Então agora vamos vir aqui. Cadê a nossa skill? Dev Workflow. Então, como que você cria uma skill nova? Você vai vir aqui na pasta, né? .cloud. Aí você vai ter uma pasta Skills. Dentro da pasta Skills, você cria uma nova pasta com o nome da sua skill, certo? Então, dev-workflow. E você cria um arquivo chamado skill.md. De maneira muito resumida, um arquivo skill é um arquivo MD que contém um workflow de trabalho, um fluxo. Então, tudo que segue um padrão, né, que você precisa fazer, por exemplo, para trabalhar, você precisa criar feature branch, você precisa fazer todas as implementações, você precisa rodar os testes, você precisa fazer o deploy, depois você precisa rodar, né, esse job, aguardar a conclusão, e só no final, quando tudo estiver pronto, você comita, faz o push, faz a pull request, faz o merge e faz o deploy, tá vendo? É um passo. Isso aqui provavelmente eu faria na mão, tá? Então, por que não colocar, empacotar esse cara dentro de um MD de instruções? Basicamente, olha, faz isso, faz aquilo. Começa por aqui, vai naquele outro. Então, é isso que ele faz, tá? Nada mais do que isso. Então, é isso que E aqui tem todos os comandos, tá? Então, como que ele faz? Para ele nunca se perder. Como que ele cria a feature branch? Como que as convenções de nome? Então, feature add, nova funcionalidade. Feature fix, correção de bug. Feature refactor, refatoração, tá? Ele sempre vai olhar esses padrões de convenção. Como que ele vai rodar os testes, como que ele vai fazer teste de delete e formatação, como que ele vai fazer deploy em dev, como que ele vai validar, tem tudo aqui. Então, né, você vai criando esse arquivo com o seu fluxo de trabalho, tá? Então, você tem que pensar nisso aqui, na skill, né, do meu ponto de vista, que, né, além de você carregar, né, padrões, essas coisas, você coloca numa skill, você empacota numa skill tudo que você quer que o Cloud Code ele automatize, que ele crie um workflow de trabalho. Então, vamos testar aqui para ver como que ficou, tá? Eu vou fechar a skill agora. Então, eu vou voltar aqui, né? Um comando aí, algo que a gente já fez. Usando a skill de Spark Declarative Pipelines, procure por melhorias no nosso processo. Eu já fiz várias, não sei se ele vai encontrar mais algum ali, mas vamos ver o que ele faz, tá? Pode ver que ele está pensando aqui. Então ele, né? Primeiro ele puxa a skill, então ele está tudo aqui dentro, a skill. Aí vou analisar as guias. Então ele está analisando padrões de gestão, padrões de streaming, performance tuning, auto CDC. Aí ele veio aqui e ele lê, né? Ele está lendo tudo. Por enquanto ele está lendo as skills. Agora ele começou a ler minhas pipelines. Bronze pipeline, silver pipeline, gold pipeline. Aí agora ele vai verificar a configuração dos pipelines, se arquiva SQL para auto CDC.
E aí ele trouxe aqui um relatório para a gente. Vamos ver. Está carregando ainda. Está carregando, tá? Então, qual que é o ponto? A gente precisa, né? A gente não tá vibe codando, né? Deixando ele seguir. Pode ver, ó, quer que eu detalhe alguma das melhorias ou implemente alguma delas? Então ele está esperando eu dar o ok. Por quê? Porque eu passei para ele que quando eu falar com ele não é para ele sair fazendo as coisas, né? Mas aí a gente volta e lê com cuidado aqui tudo que ele colocou. Então já está ok, né? A API moderna, todos os pipelines Python, já tem o Liquid Cluster em tudo, né? Bronze, Silver e Gold. Já implementei o Auto Optimize também, que no código de ontem não tinha. Implementei alguns expectations ali de data quality na camada Silver. Criei ali, a gente identificou, né? Isso aqui também vai virar uma aula ainda essa semana para quem pediu conteúdo de engenharia e veio falar comigo que quer mais conteúdo de engenharia. Então vai virar uma aula. A implementação de auto CDC aqui, a gente identificou que existe um tipo de alerta lá da NASA, né? O GW Alert, que é possível fazer CDC com ele, porque o mesmo alerta tem várias atualizações, né? Então a gente vai entrar, vai explicar isso. Já está no repositório pronto, quem já clonou o repositório aí, quem já está vendo o repositório já tem lá. Serverless já está em todos, metadados de ingestão na camada bronze, parametrização via Spark Conf. Então, melhorias, Liquid Cluster nas materialized views, criticidade média, complexidade baixa. A API Python não suporta, né? Mas o SQL sim, então eu teria que migrar as minhas materialized, esse é difícil, hein? Views, nas Golds, eu teria que fazer a migração delas para SQL, ó, talvez um negócio legal aí para a gente fazer, tá? Change data feed não configurado nas views materializadas da camada Gold. O Cloud MD menciona, tá? Ele implementou numa das rodadas de autoavaliação que eu estava fazendo aqui, mas é uma camada Gold, ninguém consome o CDF da camada Gold, né? Até eu questionei isso ali e a gente chegou no consenso de que não precisa, mas acabou que muitas vezes você faz as coisas e você dá um init ali para ele atualizar o Cloud MD e o Cloud MD fica com sujeira. Isso aqui é uma sujeira no Cloud MD, tá? Então, menciona que tem CDF, mas não tem CDF. Então, a gente pode pedir para ele ali tirar o CDF do Cloud MD. Monitoramento e observability, né? Vamos ver, né, tá falando aqui que não tem nada, né? Eu não tenho uma tabela de lag, né? Tá me sugerindo criar uma tabela de lag. Que mais? Quarentena, padrão de quarentena para dados mal formados também eu não tenho. Deduplicação mais robusta, né? Ele está passando aqui para ter uma deduplicação mais robusta, né? Opção adicionar row number ou converter mais tabelas para AutoCDC. Quando eu estava ali explorando o AutoCDC, ele trouxe ali 2 ou 3 tabelas com potencial. Eu fiz só na GW Alert, mas tem outras tabelas que ele já tinha mapeado ali com potencial de fazer AutoCDC. Padrões de retenção, né? Então, a gente não tem aqui, né, o log retention duration, né, não tem nenhum padrão de retenção, e isso aqui pode fazer com que a tabela cresça para sempre ali, né, porque a gente não vai ficar retendo nada. Mas, por outro lado, a gente está num ambiente controlado aqui no Databricks Free Edition, as tabelas são gerenciadas pela própria Databricks, então elas já têm ali o vacuum delas, tal, enfim. Modo de execução, continuous versus triggered. Então, aqui ele traz, né, que poderia ser continuous para real time. Como a gente está fazendo uma gestão da NASA ali, que é streaming, poderia ser continuous. Eu acho que tem uma limitação no Databricks Free Edition para habilitar um continuous. Vou testar qualquer hora. Por enquanto está trigado, mas eu vou testar qualquer hora para ver se funciona. Vamos lá. E ele trouxe aqui um resumo das ações recomendadas, né? E vamos pegar uma aqui, ó. Vamos pegar uma aqui para fazer, ó. Tabela de monitoramento, 40 de duplicação, avaliar. Vamos fazer a 7. Vamos fazer a opção 7. Converter Gold para
SQL e implantar o cluster by, e eu quero cluster by alto. Por que que eu quero cluster by alto? É uma tabela Gold. Uma tabela Gold, eu sei que ela vai atender, né, um objetivo específico, talvez um dashboard, alguma coisa assim, porém é uma tabela que eu posso liberar para várias áreas de negócio da empresa poderem estar consultando. E a partir do momento que várias pessoas vão consultar e vão poder criar pipelines em cima, pipelines não, vão poder criar lógicas robustas em cima dela, fazer consultas, faz mais sentido eu colocar um cluster by alto, porque o cluster by alto, por conta do Predictive Optimization do Databricks, ele gerencia qual coluna ele vai usar para fazer o melhor layout dos dados fisicamente, tá? Tiver interesse em saber como que funciona melhor aí o cluster by alto, diferença de cluster by para do liquid cluster, né? Para um Z-order, alguma coisa assim, comenta aí embaixo o liquid cluster, que eu gravo uma aula só explicando o liquid cluster, tá? Por enquanto, eu vou fazer um cluster by alto, o liquid cluster alto, porque eu quero que o Spark se vire, que o Databricks ali se vire em apontar a melhor coluna de clusterização, enfim. O que deve acontecer agora quando eu colocar para rodar? Ele vai criar a branch, vai aplicar as alterações e vai seguir aquele fluxo que a gente viu ali dentro da skill, beleza? Vamos ver o que acontece. Só falta ele dar errado. Tá pensando, ó. Eu gosto de abrir aqui o pensamento para dar uma olhada, ver o que ele está, né, falando. Mas vamos lá. O usuário quer converter Gold Pipeline.py para SQL, implementar cluster by alto nas Materialized Views, ou seguir o protocolo de trabalho definido no CloudMD. Primeiro, analisar e sugerir abordagens, aguardar o OK e executar seguindo o Dev Workflow. Deixe-me analisar. Ele veio aqui e aí ele trouxe. O que será feito? Converter o Gold para Gold Pipeline Python para Gold Pipeline SQL, cluster by em Materialized Views, né, não suportado em Python e OK no SQL, sintaxe 120 linhas contra 50 linhas aqui, manutenção mais verboso, mais declarativo. Tá? Estrutura proposta, Databricks vai analisar os padrões, trade-offs, Liquid Cluster automático nas vantagens, né? Liquid Cluster automático nas MVs, código mais conciso e declarativo, melhor performance de leitura. Desvantagem, perda do type hints Python, baixo impacto para MV simples e precisa ajustar o YAML. Então, que arquivos a modificar? Ele já levantou aqui os arquivos e ele está perguntando, pode seguir com a implementação? Sim, pode seguir. Vamos ver o que ele faz, né? Olha lá. Já trouxe aqui, o usuário deu OK, criar branch, ó, ele já trouxe aqui, ele já começa a trazer o update que ele precisa fazer. Vai criar a branch, já trocou a branch aqui embaixo, Gold Pipeline SQL, branch criada, e aqui a gente consegue ver tudo o que ele está pensando, tá? Criou, agora ele vai criar a pipeline. Pipeline não, né? O arquivo de transformação. A pipeline é outra coisa. A gente vai abordar numa aula ali explicando o que é o Spark Declarative Pipelines, né? O que é então, como que a gente faz, né? Tem um arquivo que é o YAML do pipeline, tem um arquivo que é o SQL ou Python com a transformação. A gente vai abordar isso aí, né? Vamos lá, ele está perguntando se ele quer, eu vou falar que ele pode fazer durante essa sessão, vou deixar ele livre aí, né, para editar, senão toda hora ele vai ficar, posso alterar o arquivo? Posso alterar o arquivo? E daquele arquivo, então eu estou falando que durante essa sessão ele pode alterar aí do jeito que ele quiser, né, enquanto ele quiser, não vai precisar ficar perguntando para mim aqui. Vamos lá, ó. Aí ele já alterou aqui o Gold Pipeline YAML. O que ele fez aqui, né? Antes, lá dentro do YAML do pipeline, eu estava chamando o arquivo .python, agora eu estou chamando o arquivo SQL, beleza? Peraí que ele está rodando, não foge não. Certo? Então tá, já atualizou o pipeline. Atualizar o técnico débito, né? Porque eu tinha isso aqui no meu técnico débito, cluster by alto para camada Gold. E aqui, então, ele está atualizando o meu arquivo MD de técnico débito, que eu já identifiquei, né? Eu tenho várias melhorias ali que eu quero fazer. Vamos lá. Já colocou a solução. Né? Ele foi fazendo aqui. A gente pode ir vendo aqui, ó. Então, deixa eu
a gente vai vendo aqui, consegue ver, né? O que ele está mudando. Então agora ele vai executar os testes de lint e formatação com o Ruf. E aí, assim, você escreve seus testes, você escreve, né, todas as suas validações. Os testes passaram, 18 de 19. Tem um aqui, que é esse teste que sempre dá falha aqui, mas já é um documentado. É por conta de alguma limitação do ambiente de bundles com o Databricks Free Edition, tá? Ele tem um bug ali que ele não funciona. Agora ele quer validar o bundle, né? Então ele precisa mandar o comando aqui de validação do bundle. E ele vai fazer o deploy desse bundle. Certo? Então, agora ele vai seguir, ó, credenciais carregadas com sucesso. Aqui tem um lance das credenciais, eu vou explicar mais para frente, mas as secrets do Databricks não funcionam no Free Edition. Então, eu tive que empacotar elas aqui, elas estão no meu arquivo .env aqui, que é as secrets da NASA ali, quais são as chaves que eu uso para bater no Kafka da NASA. Então, eu preciso empacotar, mandar para dentro do bundles e para conseguir rodar lá dentro, tá? Então, aqui ele está rodando, vai demorar um pouco para o vídeo não ficar muito comprido. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar como que ele finalizou daqui para frente. Eu vou esperar ele terminar, aí eu volto aqui explicando ponto a ponto, beleza? Então, se liga aí, se inscreve no canal, dá um joinha aí, dá um like, compartilha, salva aí, liga o sininho, acho que tem um lance aí, né, de ligar sininho, para você saber que sempre que eu estiver soltando vídeo, a gente vai fazer, né, como já foi dito, um projeto de ponta a ponta, consumindo dados da NASA, até chegar lá na ponta, a gente vai ter um agente de inteligência artificial construído em LangGraph, deployado no MLflow, com trace, com tudo, mas primeiro a gente precisa do quê? Precisa ingerir os dados, né? Não é ficar carregando Excel, PDF, essas coisas, a gente está na ponta, né? A gente está pensando num sistema enterprise, eu tenho que ter escalabilidade, eu tenho que ter governança, eu tenho que ter segurança que eu estou processando os meus dados de ponta a ponta. Enfim, vou deixar rodando, então você volta aí para ver daqui 2 dias esse vídeo, ou se já tiver passado o lançamento, já vai estar aí disponível na playlist, beleza? Até mais!